Bom dia, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre todos vocês. Com gratidão ao nosso Deus, nós damos início a mais uma transmissão de estudo da Palavra do Senhor. Deus tem nos abençoado, Deus tem sido muito bom para conosco, nos permitindo, queridos, mesmo nesses tempos tão diferentes, nesses tempos difíceis, Deus nos tem permitido estudar a Sua Palavra, Deus nos tem permitido transmitir o estudo da Palavra. Por isso nós somos gratos ao Senhor. Eu quero dizer que é motivo também de satisfação saber da participação dos irmãos, saber que os irmãos têm podido acompanhar e ser edificados também através da palavra do Senhor. Nós vamos, queridos, iniciar este tempo de estudo da palavra do Senhor, e eu quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias no Salmo de número 37. Se você ainda não pegou a sua Bíblia, pegue agora, é momento de estudo da Palavra do Senhor, então esteja preparado aí com a sua Bíblia. Salmo de número 37, eu quero que tenhamos um momento devocional antes do início do estudo da Palavra. Salmo de número 37, para o nosso momento devocional de abertura. Eu quero destacar apenas alguns versículos deste precioso Salmo, Salmo de Davi, os versos de número 3 até o versículo de número 7. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor, que assim nos diz: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa dos homens Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Até aqui, queridos, este salmo e esta parte do salmo nos ensina o que nós devemos fazer. Nós temos alguns verbos aqui que Davi deixou para nós, para que possamos ter como modelo de atitude para as nossas vidas. Num mundo tão conturbado como o nosso, num mundo caído, onde experimentamos situações as mais adversas e, por vezes, situações difíceis, de sofrimento, de dificuldade, nós precisamos, queridos, aprender com o nosso irmão Davi, que, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensinou que precisamos confiar no Senhor. Observe comigo no verso de número 3. Confia no Senhor e faz o bem. Diante, queridos, de tantas injustiças, porque o salmista começa o salmo dizendo: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade. Ao invés de nos indignarmos, nós devemos confiar no Senhor. Diante, queridos, de notícias como, por exemplo, a que nós vimos ontem, eu não sei se você acompanhou, mas uma das notícias de ontem foi que o Supremo Tribunal Federal soltou alguns dos traficantes mais perigosos, né, do nosso país. São notícias que nos deixam tristes e por vezes revoltados. A polícia prende e a chamada justiça, que deveria de fato fazer justiça, solta. E é claro, né, eles soltam e dizem assim: olha, fica num local ali, para caso nós precisarmos entrar em contato, possamos encontrá-lo. Não, já fugiu, já está em outro país certamente, já estão em outros países estes traficantes soltos. Em dias, queridos, em que nós vemos a maldade, em dias em que, e sempre desde a queda tem sido assim, em que ímpios aparentemente prosperam, o nosso irmão do passado, Davi, nos ensina a confiar no Senhor e a fazer o bem. Eu não sei o que você tem experimentado, o que você tem enfrentado, mas a palavra do Senhor nos ensina. Devemos confiar no Senhor. E confiar no Senhor de todo o coração, como nós lemos, por exemplo, lá em Provérbios 3:5. Confia no Senhor e faz o bem. Um outro verbo, queridos, que podemos e devemos destacar aqui, está no verso de número 4. Agrada-te do Senhor. O verbo agradar, deleitar. Você deve se deleitar, você deve ter prazer. Prazer em quem? No Senhor. Ao invés, queridos, de colocarmos a nossa alegria, o nosso prazer, a nossa satisfação em coisas, em situações, em pessoas, em ideais,
A palavra do Senhor nos ensina a termos prazer em Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe o que Davi está nos ensinando aqui, irmãos queridos? Não é que quando nos agradarmos do Senhor, Ele vai fazer o que nós queremos. Não, não é isso. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, significa tenha prazer em Deus e então o seu coração ficará satisfeito. Tenha prazer no Senhor e você não vai precisar de mais nada, depender de mais nada. É isso que Davi quer dizer, por exemplo, no Salmo de número 23, quando ele inicia dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Porque o Senhor é o meu pastor, a minha alma está satisfeita. A minha alma está satisfeita. Um outro verbo, queridos, nós encontramos no verbo de número 5, no verso de número 5, é o verbo entregar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Quem confia em Deus, quem tem prazer em Deus, entrega ao Senhor. Confia de tal forma a colocar diante do Senhor, dizendo: Senhor, a minha vida é do Senhor. Eu confio e eu vou simplesmente agora confiando, eu vou esperar apenas no Senhor. Esta ideia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. É deixar Deus cuidar da nossa vida. É deixar, meus irmãos, Deus conduzir. Não que Deus dependa de nós para fazer as coisas, não é nesse sentido. Mas é no sentido de nós descansarmos no Senhor. Aliás, este é o próximo verbo, no verso de número 7. Descansa no Senhor e espera nele. Irmãos queridos, em dias tão difíceis como os que nós temos vivido, enfrentando situações, como eu disse, as mais adversas e por vezes situações tão difíceis e de sofrimento, a melhor coisa que devemos e podemos fazer é confiar no Senhor, é ter prazer no próprio Deus, é confiar a tal ponto de entregar tudo a Ele e então podermos de fato descansar no Senhor. E sabe como nós fazemos isso? Orando. Nós confiamos a tal ponto de colocar diante do Senhor, em oração, aquilo que temos vivido e passado, para que possamos descansar. E eu creio que você quer esse descanso. Então vamos orar, vamos colocar diante do Senhor a nossa vida, vamos colocar diante do Senhor, vamos contar para Ele o que temos passado, o que nos tem afligido, o que desejamos. Vamos pedir que Ele nos ajude a confiarmos nele e a descansarmos no Senhor. Nós vamos orar agora, eu convido você a colocar a sua vida diante do Senhor, em oração, e nós vamos orar por aqueles que estão enfermos, necessitados. Eu acabo de vir do Hospital da Soban, estive ali acompanhando a família da nossa irmã Dona Eliene, estive ali agora com o seu Benício, e conversamos com um dos médicos ali. A situação da nossa irmã é bastante difícil, né? Ela tem enfrentado muita dificuldade, a infecção, os antibióticos não conseguem fazer com que a infecção cesse. É possível, então, que ela tenha que ser submetida a uma cirurgia. Eu compartilhei com os irmãos no domingo passado, né, quando também a visitei, que por conta de uma infecção no ouvido, que atingiu já os ossos, ela está hospitalizada. Nossa irmã tem enfrentado uma luta tão grande, né? Ela já é transplantada de rins. Agora o médico nefrologista nos falava agora pela manhã sobre a necessidade de mais hemodiálise numa frequência maior. Nós sabemos, irmãos, como tudo isso é tão difícil. Então nós vamos continuar orando pela nossa irmã Dona Eliene, vamos continuar orando também pela pequena Nicole, né? A notícia da semana foi muito difícil, os médicos dizem que não têm conseguido resolver o problema daquela criança, né, filha do nosso irmão presbítero Fábio lá de Itupeva. Então nós vamos orar pela pequena Nicole, porque nós cremos num Deus Todo-Poderoso. E eu sei que você tem os seus pedidos, feche os seus olhos agora. Vamos colocar tudo diante do Senhor em oração. Nós aprendemos, queridos, através da palavra do Senhor, que devemos confiar nele. Devemos ter prazer nele, entregar o nosso caminho ao Senhor e descansar nele. Entrega agora o teu caminho ao Senhor. Coloque a sua vida em oração, a sua família. Pai bendito, Pai celestial, agradecemos-te pela tua palavra que nos instrui. Agradecemos-te, ó Deus, porque o Senhor nos mostra o que devemos fazer. Mas nós precisamos também da ajuda do Senhor para fazermos aquilo que precisamos fazer. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar no Senhor de todo o coração e fazer o bem. Ajuda-nos, ó Deus, a ter prazer no Senhor, não nas bênçãos do Senhor, não em coisas, mas no próprio Deus, no Senhor mesmo.
Ajuda-nos, Senhor, a entregar o nosso caminho ao Senhor. Agora o teu povo está em oração, nós carecemos do Senhor. Quantas famílias, ó Pai, estão acompanhando agora, que as tuas bênçãos estejam sobre estas famílias. Senhor, nós colocamos a vida daqueles que sofrem de uma forma especial. Rogamos pela nossa querida irmã, Dona Eliene, que o Senhor a esteja sustentando ali naquele hospital. Diante das notícias, dessas últimas notícias difíceis, sabemos que o Senhor é o médico dos médicos. Quantas vezes o Senhor agiu na vida dela e através da vida dela, que os médicos ficaram sem respostas. Por isso, Senhor, nós confiamos no Senhor e clamamos. Continua, Senhor, fazendo um milagre através da vida e na vida da tua serva, nossa irmã Dona Eliene. Que o nome de Cristo continue sendo proclamado e exaltado através da tua serva, nos locais, ó Deus, onde o Senhor a tem permitido andar, ficar, e que naquele hospital a tua boa mão esteja sobre ela, e sustentando juntamente com ela a sua preciosa família, seu Benício, os filhos, netos, sustenta esta família querida também, ó Pai. Nós, ó Deus, oramos pela pequena Nicole. Nós sabemos, ó Deus, o quanto difícil tem sido para a família, ó Pai, da pequena Nicole e para ela mesma. Por isso, Senhor, nós clamamos, tem misericórdia. Nós cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e pode reverter a situação, pode curá-la, o Senhor pode todas as coisas. E nós nos lembramos das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que tudo é possível que crê. E nós cremos no teu poder, nós cremos no teu amor, na tua graça. Nós cremos na tua boa vontade. Por isso nós clamamos por esta vida e por esta família da Nicole. Senhor, nós colocamos a vida de cada um, nós colocamos, ó Deus, a nossa nação diante do Senhor. E também oramos em favor do estudo da tua palavra, que teremos neste momento. Instrua-nos, ó Deus, a fim de que vivamos uma vida agradável ao Senhor, a fim de que vivamos para a glória do Senhor, confiados e sustentados pelo Senhor. E é no precioso nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos gratos. Amém. Queridos irmãos, nesta manhã nós vamos iniciar o estudo 4 do livro O Evangelho para a Vida Real. É o livro que nós temos estudado aos domingos pela manhã, né? E nós vimos na semana passada, através do nosso irmão Cleiton, o estudo de número 3, os capítulos 5 e 6. E hoje, queridos, nós vamos olhar aqui para o estudo de número 4, os capítulos 7 e 8. Nós vamos falar sobre resgate e reconciliação. Irmãos, são dois temas muito preciosos, são dois temas do Evangelho que fazem toda a diferença para a nossa vida. Sabe de uma coisa? Por vezes nós vivemos ansiosos, por vezes tentamos pagar o preço, por vezes ficamos com medo ou nos sentimos culpados e nos deixamos dominar pela culpa por uma falta de compreensão do maravilhoso Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso, queridos, que nós temos nesses últimos domingos tratado sobre este tema, o Evangelho para a vida real. Irmãos queridos, o Evangelho é mais do que uma proclamação para a nossa conversão. O Evangelho é para a nossa vida toda, para a nossa vida diária, para a nossa vida real. Sabe, por vezes nos frustramos, por vezes vivemos de forma errada e sofremos por não vivermos o Evangelho, por não compreendermos o Evangelho. E o nosso intuito é que você aprenda mais do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E hoje, ao falarmos sobre resgate e reconciliação, eu tenho certeza que Deus instruirá o seu coração a fim de que você tenha maior segurança em Cristo, maior alegria no Senhor, maior gratidão ao nosso Deus. Resgate e reconciliação. Quando você ouve a palavra resgate, o que vem à sua mente? Talvez você pense numa pessoa ilhada, num temporal, precisando ser resgatada. Talvez naquela imagem de uma pessoa em cima de uma casa, com a água subindo, ela precisando de um resgate. Talvez você pense num sequestro. Porque em casos, por exemplo, de sequestro, não é incomum, logo após o sequestrador pedir o quê? Um resgate.
No livro aqui, o Jerry Bridges, ele narra uma história que aconteceu em março, no dia 1º de março de 1932, quando o filho de 18 meses de idade do famoso aviador Charles Lindbergh foi sequestrado em seu berço por um homem que usou uma escada para subir até o quarto no 2º andar. Aquele homem, ele ouviu a história de Charles Lindbergh, que foi um aviador que teve um feito muito famoso, ficou muito famoso, que ele conseguiu sobrevoar, né, foi a primeira pessoa a voar sem escalas através do Atlântico, apenas 5 anos antes. E essa história ocupou as manchetes de muitos jornais da época, e certamente aquele homem, aquele sequestrador, ao ouvir falar sobre este aviador, talvez pensando seja um homem de muito dinheiro, de muitas posses, ele então sequestrou a criança. E o sequestrador deixou um bilhete escrito grosseiramente na janela, exigindo um resgate de $50 mil em notas de 20, 10 e 5 dólares. Então, queridos, apesar do pedido do resgate, o sequestrador havia realmente assassinado a criança naquela mesma noite. Uma história bastante triste. O corpo daquela criança de 18 meses de idade foi encontrado 72 dias depois em um bosque perto da casa de Lindbergh. 2 anos e meio após o sequestro, aquele carpinteiro ele foi preso porque detectaram que ele usou o dinheiro em algum local, né, e o prenderam. Ele negou o crime, mas ele foi condenado à morte através de cadeira elétrica, né? E ele foi executado na cadeira elétrica. Então, irmãos queridos, sequestro e resgate não são palavras do nosso vocabulário do dia a dia, é verdade. Elas não são palavras que normalmente associamos, né? São palavras, aliás, que normalmente nós associamos, embora elas não façam parte do nosso vocabulário diário, mas elas estão muito ligadas, sequestro e resgate. A palavra resgate, ela foi primeiramente associada a sequestro. Agora, séculos atrás, né, era o pagamento dado para um inimigo para assegurar a libertação de prisioneiros de guerra, particularmente importantes. Se hoje essa palavra está muito ligada a essa ideia de sequestro, resgate antigamente não. A ideia era mais essa, pagamento, né, como diz aqui, era um pagamento para libertação, para assegurar a libertação de prisioneiros de guerra. Quando a palavra de Deus usa a palavra resgate, é essa ideia, é a ideia de libertação, é a ideia de uma libertação. Veja comigo aqui, queridos, então hoje o tema resgatados, veja comigo o que diz o nosso Senhor Jesus Cristo lá em Mateus 20, 28. O Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em quê? Em resgate por muitos. Como devemos entender as palavras de Jesus sobre isso? O Filho do Homem, Jesus está se referindo a quem? A Ele mesmo. Essa expressão Filho do Homem denota não somente a natureza humana de Cristo, mas também a sua natureza divina. Jesus Cristo é o Filho do Homem, aquele prometido, o Messias que viria, Ele é o enviado de Deus, Ele é o Filho do Homem. Neste sentido, meus irmãos, e diz que Ele não veio para ser servido. Jesus Cristo mesmo disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Jesus Cristo está ensinando que Ele veio com um propósito. Aliás, alguns até veem Jesus de uma forma, eu diria até que distorcida, principalmente o propósito da vinda de Cristo. Alguns dizem que Jesus veio para estabelecer um período de paz. Jesus veio para trazer um pouco de alívio para o ser humano. E aqueles que estão mais ligados à chamada teologia da libertação, que apenas se preocupam com a questão, com os aspectos sociais e com o drama do ser humano no que diz respeito às questões sociais, e sim é um drama que deve ser levado em consideração, mas não é o maior, estes veem Jesus apenas como alguém que veio para dar um pouco de alívio ao ser humano.
alguém que multiplicou pães e peixes, alguém que curou, alguém que aliviou as mazelas do ser humano. Não, meus irmãos. Conquanto Jesus tenha feito tudo isso, conquanto Jesus tenha alimentado multidões, conquanto Jesus tenha curado centenas, milhares de pessoas, Jesus Cristo deixa claro que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Sabe, o nosso maior problema não é um problema social, ainda que seja um grande problema, e devemos, com o máximo de esforço, trabalhar para auxiliar, inclusive, aqueles que padecem de problemas sociais. Mas o maior problema do ser humano não é social. O maior problema do ser humano não é a escassez de alimento. O maior problema do ser humano não é de saneamento básico. O maior problema do ser humano não tem a ver com doenças. O maior problema do ser humano, queridos irmãos, é o pecado que conduz à morte eterna. Este é o maior problema do ser humano, porque ainda que ele viva sofrendo privações nesse mundo, ainda que ele experimente dificuldades, e ainda que chegue ao ponto de passar fome e morra, se ele estiver em Cristo, ele terá a vida eterna. Mas, queridos, de nada adianta para o ser humano, se ele receber tudo do bom e do melhor aqui, ainda que ele tenha uma vida regalada, ainda que ele possa usufruir de bastantes benesses desse mundo, ainda que ele tenha muita comida, ainda que ele tenha conforto, ainda que ele tenha saúde, e morrer eternamente, do que terá adiantado? Irmãos queridos, Jesus Cristo não veio para nos dar uma vida um pouco melhor. Jesus Cristo não veio para que tenhamos um pouco mais de conforto, uma vida socialmente falando melhor, uma vida economicamente melhor. Jesus Cristo veio nos resgatar da morte eterna. É isto, queridos, que ele está dizendo aqui. Jesus Cristo veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Sim, não é por todos, é por muitos, por aqueles que Deus Pai entregou a Ele, por aqueles que foram escolhidos por Deus, por aqueles que fazem parte do povo de Deus. Jesus Cristo veio para dar a sua vida em resgate. Então perceba, essa palavra resgate ela é muito importante. Jesus não veio nos dar uma vida um pouco melhor, Jesus veio nos resgatar. A situação do ser humano sem Cristo, a situação do ser humano por causa do pecado é de perdição. Bom, se alguém está perdido, precisa ser resgatado. Não é incomum ouvirmos histórias, por exemplo, de grupos de pessoas que, ao participarem de caminhadas, de excursões ou de situações, por exemplo, em matas, se perdem e os bombeiros terem que resgatar. A pessoa, e são muitas histórias de pessoas que ficam perdidas, pessoas que ficam à deriva, pessoas que passam dias e noites, né, à deriva, seja no mar ou perdidas numa floresta, num local assim, e precisam ser resgatadas. Eu quero dizer para você que a situação do ser humano sem Deus, por causa do pecado, é de perdição. A maior necessidade do ser humano é ser resgatado. A maior necessidade do ser humano que, por causa dos pecados, dos seus próprios pecados, está morto espiritualmente e condenado à morte eterna, é ser resgatado, é receber vida. E é isto que a palavra do Senhor nos ensina. Jesus Cristo veio para nos dar vida, Jesus Cristo veio para resgatar. Olhem comigo que a ideia de... nós não podemos responder esta pergunta, né, o significado disso, de forma completa sem examinar o uso bíblico de uma palavra relacionada a resgate, que é a palavra redimir. Vejam, redimir é comprar de volta ou garantir a libertação de alguém da escravidão ou do cativeiro mediante o pagamento de um resgate. Isto significa redimir. Comprar de volta, garantir libertação de alguém da escravidão, do cativeiro, mediante o pagamento de um resgate. Redimir. Então, irmãos queridos, é bem verdade, no entanto, que resgatar pode ser usado no mesmo sentido de redimir. A palavra resgatar também ela é significativa. Olha, a redenção, então, é a ação de garantir a libertação. O resgate é o preço pago para efetuar a ação. Então, queridos, esta é a ideia de redenção, ação de garantir libertação. O ser humano, por causa dos seus pecados, ele está
ele está escravo do pecado. Ele está morto, condenado à morte eterna. Ele precisa ser resgatado, ele precisa ser redimido. Há um preço a ser pago e nós temos um grande problema, sabe qual é? Nós não temos condições de pagar este preço. Você não pode dizer, Senhor, olha, eu estou consciente da minha situação, eu pequei e eu sei que há um preço a ser pago e olha, e diz como aquela pessoa da parábola, né? Do credor incompassivo, diz assim, seja paciente comigo e tudo te pagarei. Você lembra dessa parábola? Jesus conta de um rei que resolve acertar contas com os seus servos e chama um que devia-lhe uma quantia astronômica. Ele nunca conseguiria pagar aquilo. E quando ele se apresenta diante daquele rei, ele diz assim, sê paciente comigo e tudo te pagarei. O rei sabia que ele nunca conseguiria, e o rei resolve perdoar-lhe a dívida toda. Jesus conta essa parábola. E claro que saindo dali, aquele homem, ao invés de ter entendido a graça do Senhor, ele encontra um conservo que ele devia cerca de 3 meses de salário, passa a esganá-lo dizendo, paga-me o que me deve. Queridos, quantas vezes nós agimos assim? Sabe, quando nós, depois de termos sido perdoados de tão grande dívida, exigimos perfeição do outro, sufocamos o outro dizendo, você não pode errar comigo, você precisa ser perfeito comigo. Nós estamos mostrando que nós não entendemos o que é redenção. Nós não entendemos ainda o que Deus fez por nós através de Cristo, que entregou a sua vida para nos resgatar da morte eterna. Então, irmãos queridos, redenção é ação de garantir libertação, o resgate é o preço pago para efetuar a ação. Nós não temos condições de pagar este preço. Não adianta você dizer para Deus, Senhor, olha, me dá mais uma chance, eu vou conseguir. Senhor, olha, tem um pouquinho mais de paciência aqui, eu estou chegando lá. Só viu que eu até melhorei um pouquinho? Bobagem. Nenhum de nós conseguirá pagar o preço. Você acha que você consegue cumprir todos os mandamentos? Os 10 mandamentos e cumprir sempre? Não, você não consegue. É por isso que este preço precisava ser pago e foi pago. Aquele que é perfeito, aquele que obedeceu perfeitamente, como nós já aprendemos, Jesus Cristo, ele pagou o preço. Então, irmãos queridos, vejam o que o apóstolo Paulo escreve em Hebreus 9:15. Olha o que ele diz, por isso mesmo, se referindo a Jesus, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Novamente, queridos, o que significa ser liberto dos pecados cometidos sob a primeira aliança? Eu me lembro de ter exposto esse maravilhoso texto, né, recentemente, que é essa maravilhosa epístola aos Hebreus, né? E nós falamos sobre isso, né? O apóstolo Paulo vai responder o que é isso, quando ele escreve, por exemplo, aos Gálatas, veja só Gálatas 3:13. Olha o que Paulo escreve, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Irmãos queridos, o apóstolo Paulo, que viveu como judeu, grande parte da sua vida, ele conhecia o Antigo Testamento. Ele conhecia um texto lá do Antigo Testamento que diz, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Paulo não havia entendido bem quando ele ouviu sobre o cristianismo, quando ele ouviu sobre o líder do cristianismo, Jesus Cristo, que havia sido crucificado. Paulo logo pensou se tratar de uma seita, porque já que maldito aquele que for pendurado no madeiro, se Jesus Cristo havia sido crucificado, certamente ele era um maldito, certamente era alguém que merecia a ira de Deus e o castigo. Até que Paulo entende, não é que Jesus foi maldito porque pecou e mereceu ser pendurado no madeiro. Paulo entende, tempos depois, pela graça de Deus, que Jesus Cristo justo, o perfeito, o santo, se fez maldição em nosso lugar.
nós que merecíamos a maldição de Deus. É este o sentido. Cristo, queridos, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, está dizendo o apóstolo Paulo. Então, ser liberto de todos os pecados cometidos sob a primeira aliança e ser resgatado da maldição da lei são expressões essencialmente, são sinônimas, são expressões similares. Vejam, Cristo nos resgatou, Cristo derramou seu sangue e deu sua vida como resgate para nos redimir dessa maldição. A lei é clara, Deus é claro. O homem deveria obedecer de forma perfeita. Conseguia ou não? Adão, por exemplo, pecou, e sendo ele, como é chamado na teologia, o cabeça federal, o representante de toda a raça humana, condenou toda a raça humana. E eu já disse para os irmãos, nós temos dois grandes problemas. Nós temos antecedentes criminais, e por causa de Adão nós já nascemos culpados, nós já nascemos condenados, e nós continuamos a pecar. Nós continuamos a transgredir a lei do Senhor. E qual é o salário do pecado? A morte. Daí, meus irmãos, Paulo falar de Cristo se fazendo maldição, Cristo então derramando o seu sangue, dando a sua vida como resgate para nos redimir dessa maldição. Eu e vocês, nós merecíamos a morte e morte eterna, mas Jesus Cristo pagou o preço para nos libertar, para nos resgatar. Você está entendendo o que é o Evangelho? Então pare de tentar pagar o preço, pare de tentar conquistar as bênçãos do Senhor, pare de tentar conquistar salvação, pare de tentar pelos seus esforços manter a salvação. Tudo é pela graça, é através da graça e através de Cristo, e é por isso que nós devemos agora desejar obedecê-lo, porque Ele já fez tudo. Lembra-se o que Cristo disse na cruz? Está consumado, o preço foi pago, porque Jesus veio para nos resgatar da maldição, da maldição da lei. Então, queridos, é esta a ideia. Eu espero que você esteja compreendendo o que é o Evangelho. O Evangelho tem a ver com resgate por causa da culpa dos nossos pecados, por causa da maldição, por causa da condenação. O Evangelho, que é a boa notícia, tem a ver com resgate, tem a ver com pagamento de preço, tem a ver com sacrifício. Ontem, no culto presencial, nós falávamos sobre isso, nós olhávamos para o que a Bíblia ensina sobre a Páscoa, sobre o que era a festa da Páscoa, dos pães asmos, e como Jesus substituiu pela ceia do Senhor, como Jesus cumpriu tudo aquilo, como tudo aquilo apontava para o Cordeiro de Deus. Quando um pai de família pegava o cordeiro, pegava a ovelhinha sem defeito e a imolava, sacrificava, aquele sangue derramado, quando as ervas eram as ervas amargas, o pão sem fermento, tudo aquilo era feito anualmente, como aquilo apontava para o Cordeiro de Deus. E quando o povo de Deus se reúne para celebrar a ceia do Senhor, e como tem sido precioso, depois de tanto tempo, o povo de Deus celebrar a ceia do Senhor, nós somos lembrados que foi pago um preço. Nós somos lembrados que o Cordeiro de Deus foi imolado, foi sacrificado em nosso lugar. Nós somos lembrados que o resgate foi pago, o preço foi pago para sermos remidos, para sermos resgatados. Então, queridos, vejam, vamos falar então sobre esse tema, sobre uma maldição. Por que era necessário, pense nessa pergunta, por que era necessário que Cristo desse sua vida como resgate para nos redimir da maldição da lei? Por que você acha que era necessário? Mais uma pergunta, por que estamos sob uma maldição da qual precisamos ser redimidos? Muita gente ainda não entendeu isso. Eu ouço pessoas dizendo assim, olha, eu acho que no fundo eu sou uma pessoa boa. Já ouviram isso, irmãos? Eu acho que eu sou uma pessoa boa, afinal de contas, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu até faço coisas boas. Irmãos queridos, nós só entenderemos a graça do Senhor, nós só entenderemos o Evangelho do Senhor, quando nós entendermos a nossa real situação. Qual é a real situação do ser humano? Nós não somos pessoas boas, o ser humano não é uma pessoa boa com um bom coração. Não, não é isso, queridos. Nós precisamos entender. Por exemplo, veja o que Paulo escreveu lá aos Gálatas, no capítulo 3, verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição,
porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Pense nisso. Maldito, olha só como isso é forte. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Quem de nós, eu pergunto novamente, consegue obedecer toda a lei de Deus? Você consegue olhar para os 10 mandamentos e dizer: olha, eu tenho obedecido desde a minha infância, como jovem rico, né? Eu tenho observado esses mandamentos. Vamos pensar no que Jesus disse ao ser interpelado por um escriba que lhe perguntou: mestre, qual é o principal mandamento da lei? Lá em Mateus 22, a partir do verso 37, Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos pensar sobre essas palavras de Jesus, que cremos resume todos os 10 mandamentos. Afinal de contas, os 4 primeiros mandamentos têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. Sim, não terás outros deuses diante de mim, disse o Senhor. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Né? Guardar um dia, né, para o Senhor. Enfim, não... Esses mandamentos têm a ver com Deus, mas os outros 6 mandamentos têm a ver com o nosso próximo. Não dizer falso testemunho, não matar, não cobiçar, não, tem a ver com o nosso próximo. Jesus resume os 10 mandamentos dizendo: ame a Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo como você já se ama. Bom, pense comigo. Você ama a Deus sobre tudo? Você ama a Deus acima de tudo? Você vive para Deus e tudo que você faz é para a glória de Deus? Deus está sempre em primeiro lugar na sua vida? Bom, você ama o seu próximo como você se ama? Irmãos queridos, basta uma breve e rápida reflexão. Basta-nos uma breve e rápida investigação do nosso coração, nas nossas motivações e atitudes, que a nossa resposta será não. Eu, por vezes, não amo a Deus acima de tudo. Por vezes eu amo a mim mesmo acima de tudo. Por vezes eu amo a mim mesmo mais do que ao meu próximo. E sabe o que o texto está dizendo? Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Irmãos queridos, nós não permanecemos em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Nós quebramos a lei de Deus, nós pecamos. Logo, a palavra malditos se refere a pessoas que pecam, a pessoas que não conseguem observar a lei. Irmãos queridos, percebam que a humanidade estava sob maldição porque não havíamos obedecido perfeitamente à lei de Deus. Então a maldição recai sobre aquele que não pratica todas as coisas escritas no livro da lei. Agora olhe comigo no slide. Quais são os efeitos dessa maldição? Quais são os efeitos do pecado, da nossa desobediência, da nossa não obediência perfeita? Consistia principalmente na privação de Deus. O Jerry Bridges, ele cita um autor chamado George Smitton, que ele diz assim, consistia principalmente na privação de Deus, pois o pior ingrediente da maldição é a perda de Deus, ou a ausência e completa retirada de Deus da alma humana, feita para ser sua morada. Você já pensou sobre isso? Eu me lembro de ouvir certa feita que a ideia de inferno, e nós lemos na Bíblia, e Jesus mesmo fala, de vermes, de fogo, de enxofre, de sofrimento. Mas certa feita eu ouvi alguém dizendo o seguinte, que tudo isso é para termos uma ideia do que significa a ausência de Deus. Irmãos, não há nada pior para o ser humano, não há nada pior que uma pessoa possa experimentar do que a ausência de Deus. Veja, se você experimentar a perda de um ente querido e você tiver a Deus, você tem fonte de conforto. Se você experimentar doença, sofrimento, dor, mas se você tiver a Deus, você ainda tem conforto, consolo. Me chama a atenção, por exemplo, tantos servos descritos na palavra de Deus, que passaram situações angustiantes, dificílimas,
mas puderam suportar tudo. Afinal de contas, como Paulo escreve lá no final de Romanos 8, nada pode nos separar do amor de Deus e há conforto no Senhor. Me chama a atenção ler, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, Paulo e Silas, depois de severamente açoitados, lançados num cárcere interior, me chama a atenção que eles louvavam a Deus e oravam ao Senhor por volta da meia-noite. Sabe por quê? Porque mesmo as dores físicas, mesmo a situação terrível de ser lançado, ter os seus pés presos a troncos num cárcere interior, na cidade de Filipos, com a presença do Senhor é possível ter alegria. Me chama a atenção ler sobre Estevão ser apedrejado e olhar para o céu e glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque quando temos a Deus, por pior que seja a situação, ainda há conforto, ainda há consolo, ainda há paz. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. E se faltar Deus? Bem, se faltar a Deus, nada mais será suficiente. A pior consequência da maldição não é um sofrimento físico, não é ausência de bens materiais, é a ausência de Deus. Pense numa pessoa desesperada, precisando de Deus, desejando a Deus e não tendo a Deus. Esta é a pior coisa que o ser humano pode experimentar. A pior coisa que o ser humano pode experimentar é a ausência de Deus. Sabe, nós somos criados por Deus e para Deus. É interessante nas palavras aqui do George Smithan, quando ele diz, da ausência e completa retirada de Deus de uma alma humana, feita para ser sua morada. Nós fomos feitos para ser morada de Deus. Nós não somos completos sem Deus. Não há paz, não há alegria sem Deus. É por isso que Agostinho, nas Confissões, chega a dizer: criaste-nos, ó Deus, para o Senhor. E a nossa alma só encontrará descanso no Senhor. Irmãos, não há paz, não há alegria, não há satisfação, não há propósito de vida sem Deus. E o pior e maior resultado da maldição, por causa dos pecados, é a ausência de Deus. Irmãos, como isso é sério. E eu tenho certeza que não podemos compreender o que a perda de Deus significa. Nós não podemos compreender. Também me chama a atenção o fato de que Jesus Cristo, na cruz, experimentou a ausência do Pai, para que nós nunca experimentássemos. Lembram-se das palavras de Jesus? Lá em Mateus 27, 46, quando ele exclama: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele está citando os Salmos, é verdade, mas ele está mostrando qual é a consequência da maldição por causa dos pecados. É a ausência. E Jesus experimentou isso para que nós, que pertencemos a Ele, resgatados por Ele, nunca experimentemos. Não é uma coisa maravilhosa pensar que, ainda que possamos enfrentar lutas, dificuldades, aflições e sofrimentos, nós sempre teremos a Deus. Os textos que mais trazem conforto ao meu coração são textos que falam sobre isso. Por exemplo, lá em Naum 1,7, quando ele diz que o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, sendo presente para nos fortalecer. Salmo 46:1, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Salmo 23, quando o salmista Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Irmãos queridos, a maior bênção para as nossas vidas é ter a presença do Senhor, independente das circunstâncias. E isso só é possível por causa do resgate que experimentamos através de Cristo Jesus. Então, irmãos queridos, nós carecemos do Senhor e a maldição da lei, e a pior de todas, é a ausência do Senhor. Agora, deixa eu dizer para você mais uma coisa que Deus exige, para que você possa entender a gravidade da situação, Deus exige 100% de obediência. Você deve conhecer, deve ter visto uma propaganda de um sabonete, eu não vou dizer a marca, porque eu não tenho que ficar fazendo propaganda de sabonete aqui, mas há uma marca de sabonete que está até lá na embalagem, elimina 99,9% de bactérias. Estão lembrados desse sabonete? Elimina 99,9% de bactérias. Bom, não elimina 100%. 99,9%. Sabe, se disser assim, olha, eu vou obedecer 99,9% da lei do Senhor,
É suficiente? Não, não é suficiente. Deus exige 100%. E eu já disse, bom, eu acho que nós não conseguimos obedecer nem 10%, irmãos. Quanto mais alguém chegasse a obedecer 99,9%, Deus exige 100% de obediência. Esta que é a verdade. Vejam, por que 99,99% não é bom o suficiente? Por que, queridos, que Deus insiste em 100% de obediência? Afinal, podemos argumentar que mesmo os códigos de trânsito geralmente admitem a violação de certa porcentagem de velocidade máxima permitida, né? Diz assim, olha, se você passar até 5%, 10%, tudo bem, você não vai ser multado. Mas por que é que Deus exige 100% de obediência? Será, queridos, que Deus não está sendo muito rigoroso? Pensar numa coisa dessas mostra que nós, de fato, não entendemos a Deus ou não entendemos a gravidade do nosso pecado. Queridos irmãos, vejam aqui que quando, observem esse slide, quando nós pensamos que a lei de Deus é muito rigorosa ou sua maldição muito severa, é porque não entendemos Deus ou a natureza do pecado. Sabe por que Deus exige 100% de obediência? Porque Ele é um Deus santo, porque Ele é um Deus todo-poderoso, porque, irmãos, o pecado é terrível. Esse 0,1% de pecado já é uma afronta ao caráter santo de Deus. Olha aqui comigo, Deus é transcendente em sua majestade. Ele é um ser totalmente outro, ele não é igual a nós. Ele é santo, perfeitamente santo e soberano em sua autoridade. Transcendente em majestade, soberano em sua autoridade. Ele pode todas as coisas. Então veja, todo pecado, ainda que seja muito pequeno aos nossos olhos, porque não existe pecado muito pequeno, todo pecado é grave. Mas ainda que aos nossos olhos, pela nossa percepção, diga assim, não, mas é só um pecadinho. Esse pecadinho é um ataque a essa autoridade soberana e santa do Senhor. Você sabia disso? Todo e qualquer pecado é uma afronta, é um ataque ao caráter perfeitamente santo de Deus. E é por isso, queridos, que Deus não poderia dizer, olha gente, é o seguinte, eu estou exigindo obediência de vocês, mas vamos lá, vai, eu sei que é complicado, tentem aí, vamos ver o que vocês conseguem aí, se tirar uma nota 6 aí tá bom, tá? Uma coisa tem recuperação e eu entendo. Deus exige 100% de obediência, nada menos do que isso, porque qualquer pecado é uma afronta, é um ataque ao caráter santíssimo de Deus. Nós precisamos entender isso. Enquanto, queridos, não entendermos o caráter santo de Deus e a gravidade do pecado, nós não vamos entender por que Deus exige 100% de obediência. Então vejam, Deus ordenou que fôssemos santos como Ele é santo. Nós lemos isso no Antigo Testamento, nós lemos isso, a Pedro escrevendo sobre isso, né? Também. Portanto, cada pecado é um insulto ao seu caráter. Pedro, quando na sua epístola repete as palavras do Antigo Testamento, sede santos porque eu sou santo, ele está mostrando, Deus exige isso. Deus exige de nós santidade perfeita, obediência perfeita. Agora, no entanto, nós não devemos tentar justificar Deus pela exatidão de sua lei ou severidade de suas penalidades. Não, meus irmãos, Deus é Deus, Ele é o Criador, Ele faz o que quer, Ele exige o que Ele quer, Ele é Deus. Nós não podemos dizer, não, mas Deus não deveria agir assim. Tem gente que pensa assim, chega a dizer assim, não, mas eu acho que Deus... Quem somos nós para dizer como é que Deus deveria agir? Não, eu acho que Deus deveria pegar mais leve. Quem somos nós para mostrar como o Criador, aquele que não precisou de ninguém, aquele que não dependeu de ninguém, aquele que criou todas as coisas pelo seu poder e conforme a sua sabedoria, quem somos nós para dizer como Deus deveria agir?
Mas por vezes nós pensamos coisas desse tipo, por vezes até chegamos a falar coisas desse tipo. Não, Deus faz como Ele quer, Ele é o Criador, é o único que trouxe todo o universo à existência por sua ordem falada, pelo poder da sua palavra. É o único, queridos, de quem cada um de nós depende para viver e respirar. É o único, meus irmãos, que tem um direito absoluto de estabelecer as regras do jogo. É o único que pode dizer tem que ser assim, eu exijo assim, as leis pelas quais devemos viver. É o único, queridos, que tem um direito de anexar penalidades a essas leis para quem as quebrar. Deus faz do jeito que quer, Ele é Deus. Então, meus irmãos, é isso. Deus exige obediência perfeita. Redenção da maldição, vamos falar sobre isso. O objetivo principal da lei, no entanto, não é nos amaldiçoar, mas nos conduzir a Cristo. A lei, ela não tem poder para nos justificar, para nos redimir, é verdade. Mas através da lei que Deus estabeleceu, nós temos consciência do quê? Do nosso pecado. Você só sabe que você é um pecador. Você toma consciência do seu pecado por causa da lei. Porque você vê a lei, vê que você não cumpre a lei, e logo você se enxerga um transgressor da lei. E isso já é muito bom quando a pessoa consegue enxergar isso. Porque tem gente que até isso não enxerga. Aí você enxerga que você é um transgressor da lei. Por causa disso, você precisa do quê? Você precisa de resgate. E é quando você é conduzido ao libertador, quando você é conduzido a Cristo. Veja comigo o que Paulo escreve também em Gálatas 3, no verso 24. Olha o que ele diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei nos serviu como um instrutor, como um professor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Ah, irmãos queridos, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Lá em Ezequiel 18, 23 fala sobre isso. Pelo contrário, olha o que Paulo escreveu também em Gálatas 3, olha o verso de número 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio, o quê? Maldição em nosso lugar. Cristo, meus irmãos, se fez maldição em nosso lugar. Cristo levou sobre si a maldição. É por isso que em Isaías 53 nós lemos que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. É isso, meus irmãos, eu não sei se vocês estão enxergando, estão compreendendo, né? A linguagem aqui é enfática. Cristo se tornou uma maldição, o que significa que Ele se tornou portador de uma maldição. Só assim nós poderíamos ser resgatados. Só assim, nós que não conseguimos cumprir a lei, poderíamos ser resgatados da maldição, poderíamos ser resgatados. Então, meus queridos irmãos, Cristo experimentou a plena fúria da maldição que deveríamos ter experimentado. Isso tem que nos fazer mais gratos ao Senhor. Nós merecíamos experimentar a ira de Deus. Nós merecíamos experimentar a fúria da maldição. Nós merecíamos experimentar o castigo por causa dos nossos pecados, da nossa desobediência. Nós merecíamos tudo isso. Mas Cristo experimentou em nosso lugar. Tomou o nosso lugar, nos representou ali, tomou sobre si. Então, meus irmãos, é isto que significa a ideia do resgate. Jesus Cristo é o nosso resgatador. Eu me lembro quando eu pude, e foi uma experiência para mim particularmente muito especial, quando eu pude expor o livro de Ruth. Alguns de vocês devem ter acompanhado. Quando fala de Boaz, o resgatador, e nós olharmos para toda aquela história, vendo que tudo aquilo apontava para um resgatador maior. O nosso Boaz é Jesus Cristo. Nós não merecíamos, assim como Ruth. Ruth era uma estrangeira, viúva estrangeira, e ela foi resgatada por um homem bom e rico. Nós éramos estrangeiros, imerecedores, pecadores, condenados, e fomos resgatados por um poderoso, forte, que é Jesus Cristo. Queridos irmãos, o resgate foi pago a Deus, agindo na sua qualidade de juiz. Foi a justiça de Deus que Jesus satisfez. Sabe, um erro terrível, uma heresia tremenda
que não é incomum de ouvirmos por aí, é que Jesus Cristo morreu para pagar para Satanás o preço. Que história é essa? Satanás não tem que receber nada, Satanás não é dono de nada. Jesus Cristo, ao morrer na cruz, Jesus Cristo, ao levar sobre si, receber a ira do Pai, ele não está pagando nada para o diabo, ele está satisfazendo a justiça de Deus. Então, queridos irmãos, o resgate foi pago a Deus, não ao diabo. Como eu disse, o diabo não recebe nada, não tem que receber nada e não merece nada. Muito pelo contrário, não merece nada de bom, né? Ele será condenado também. Então, vamos falar sobre as bênçãos da redenção. Vejam que o apóstolo Paulo escreve também aos Gálatas, no capítulo 4, versículos 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Pense comigo numa pessoa, num criminoso terrível. Ele fez coisas terríveis, ele merecia a condenação. Um serial killer, por exemplo, aquele tipo de assassino que vai matando uma série de pessoas, mas alguém resolve pagar por ele. Alguém resolve pagar o preço em seu lugar. Alguém resolve inocentá-lo ou levar a condenação em seu lugar. Isso é muito bom. E é o que Cristo fez por nós. Mas vejam, essa pessoa então paga o preço e ele é liberto e ele fala assim, agora eu vou morar na sua casa. E aí, como é que ficaria? Você teria coragem de... Você dormiria tranquilo sabendo que no quarto ao lado tem um serial killer? Irmãos, Deus faz muito mais do que nos resgatar. Ele muda também o nosso coração. Ele muda a nossa natureza. Olha o que o texto está dizendo. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Irmãos queridos, ao nos redimir da maldição da lei, Jesus abriu caminho para que pudéssemos herdar a bênção da obediência a ela. Então, bênçãos que Ele conquistou para nós pela sua própria obediência. Daí o que eu chamo aqui de redenção do nosso antigo modo de viver. Lá em Ezequiel, nós lemos que Deus nos dá um novo coração. Olha o que o texto diz, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Ezequiel 36, 26. Então, meus irmãos, Deus muda não só a nossa condição legal, não apenas nos torna agora libertos, né? nos liberta, mas também muda o nosso coração. Nós não apenas somos inocentados agora da culpa porque Cristo pagou o preço, mas temos um coração também transformado. Vejam, queridos, como esse resgate é maravilhoso. E olha só o que Pedro escreve, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Nós vivíamos num procedimento pecaminoso. Essa ideia aqui, né, de fútil procedimento é algo, queridos, que mostra como nós tínhamos uma vida em pecado, uma vida que desagradava a Deus, uma vida de afronta diretamente a Deus. Mas agora não. Não que não pequemos mais, mas agora, queridos, nós desejamos agradar ao Senhor. E quando pecamos, nos entristecemos, nos arrependemos, pedimos perdão. O pecado para nós é agora um acidente. Vejam como Deus muda a nossa situação. Deus nos resgatou. É a palavra que Pedro usa. Fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então, queridos irmãos, o resgate de Cristo nos garantiu não apenas a redenção da maldição penal da lei, mas também a redenção dessa escravidão ao pecado. Esses dois aspectos da redenção sempre andam juntos. Ou seja, foi a justiça de Deus que Jesus satisfez e, porque Ele nos redimiu, Ele nos garante, então, porque Ele nos garante a redenção também, meus irmãos, Ele nos garante a libertação da escravidão
do pecado. Guarde isso, queridos irmãos. É maravilhoso pensar que o nosso Deus, Ele não apenas mudou a nossa situação legal, nós não apenas deixamos de ser condenados à morte eterna, mas Ele também mudou o nosso coração. Deus também mudou a nossa condição. Então, meus irmãos, nós podemos e nós devemos ser mais agradecidos ao Senhor. Nós devemos viver uma vida de louvor, de gratidão, de adoração ao nosso Deus. Nós devemos, queridos, buscar, não para conquistarmos alguma coisa, mas buscar obedecer ao Senhor por gratidão a nosso Deus. Então, irmãos queridos, redenção da maldição assegura a redenção da escravidão. Eu vou repetir, redenção da maldição nos assegura infalivelmente redenção ou resgate da escravidão. Não somos mais escravos do pecado. Muito bem, meus irmãos queridos, nós tínhamos ainda um outro assunto, que é sobre reconciliação. Mas eu estou vendo aqui, já passa das 10 horas, e eu sei que a ideia é termos 2 estudos por domingo, né? Mas eu não quero, eu creio que seria cansar até os irmãos nós entrarmos nesse assunto sobre a reconciliação. Então nós vamos deixar para a próxima semana. Tem muito a ver com esse assunto da redenção, né? Mas como eu disse, o nosso tempo aqui já passou das 10 horas, já estamos há mais de 1 hora, né, nessa transmissão, e eu creio que não seria proveitoso para os irmãos falarmos agora sobre mais esse assunto, ainda que esteja muito ligado à ideia de redenção. Eu prefiro que os irmãos fiquem com na mente bem guardada essa ideia do que Jesus fez por nós, da redenção, para que possamos, queridos, responder a isso com adoração, com gratidão, com louvor ao nosso Deus. E se Deus permitir, na próxima semana falaremos sobre o tema reconciliação, tá bom, meus irmãos? Então, eu não sei, se alguém tem alguma dúvida aqui, os irmãos aqui, alguma dúvida? Ficou claro? Vamos agradecer ao Senhor, queridos, pela redenção que temos em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai bendito, Pai celestial, nós agradecemos ao Senhor por termos sido lembrados e instruídos nesta manhã acerca da gravidade do nosso pecado, acerca da santidade do caráter do Senhor, acerca, Senhor, da maldição da lei e acerca de tão grande e maravilhoso resgate através do nosso libertador, do nosso resgatador, Jesus Cristo. Senhor, nós compreendemos que se não fosse o Senhor, nós ainda estaríamos perdidos, condenados à morte eterna, porque nenhum de nós tem condições de obedecer perfeitamente a Tua lei. Senhor, nós estaríamos condenados à ausência do Senhor, o que é desesperador. Senhor, nós queremos agradecer, porque através da obediência perfeita de Cristo, através do sacrifício de Cristo, nós somos resgatados da maldição, nós somos libertos da escravidão do pecado. Queremos agradecer-te pelo Evangelho, por compreendermos o Evangelho, e ajuda-nos a viver o Evangelho. Senhor, nós que entendemos tão maravilhoso resgate, sabendo que não foi por qualquer preço, foi o sangue do Teu amado Filho Jesus vertido na cruz. Queremos viver o Evangelho, sendo gratos ao Senhor, vivendo para a Tua glória, sendo pacientes com os nossos irmãos, com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Ajuda-nos, ó Deus, a agirmos de forma misericordiosa, de forma amorosa, perdoadora, nós que fomos resgatados pelo Senhor. Ajuda-nos a viver o Evangelho, ajuda-nos a sermos gratos ao Senhor, adorarmos ao Senhor. Nós pedimos todas estas bênçãos no precioso nome do nosso resgatador Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós queremos, antes de nos despedirmos aqui, nós queremos lembrar que logo mais, a partir das 10h30, as crianças terão as reuniões, né? Começa com as menores, né? Nas salas virtuais, através do Ministério Infantil. E, se Deus permitir, às 19 horas, teremos a transmissão do culto. Os oficiais da igreja, né, que não fazem parte do grupo de risco, podem participar conosco aqui. Nós recomendamos aos demais que evitem, porque o local aqui é pequeno, a ventilação não é a melhor, né? Então, nós ainda recomendamos que
participem aos sábados conosco lá na segunda igreja, não deixando de se inscrever ao longo da semana, e acompanhem a transmissão do culto de domingo pela internet, adorando a Deus, cultuando em família, tá bom? Eu tenho também mais 2 avisos. Amanhã, às 10 horas da manhã, será transmitido pelo canal da nossa igreja a programação especial de Dia das Crianças. Então, a Secretaria Presbiterial de UCP, de crianças, né, do nosso presbitério, estará então transmitindo um vídeo, a Cris e a Marise lá de Itu, elas prepararam, né, esse vídeo, elas são secretárias da federação e prepararam um vídeo muito especial para as crianças. Então, crianças, a partir das 10 horas da manhã, entre lá, pede para o papai e para a mamãe ajudar, acessa lá o canal da igreja no YouTube e assistam, acompanhem essa programação. A programação não chega a 1 hora de duração, tá bom? Mas está muito especial, participação das crianças da nossa igreja e das demais crianças das igrejas do nosso presbitério, amanhã às 10 horas da manhã. Também, além da programação de terça-feira, o estudo sobre ética cristã, eu quero também convidar os irmãos para uma programação muito especial que nós teremos do nosso presbitério também no próximo sábado. A partir, irmãos, das 16 horas, nós teremos a 5ª conferência missionária do nosso presbitério. Será transmitida lá da Igreja Presbiteriana de Salto. Eu, se Deus permitir, estarei lá, eu sou um dos preletores, teremos 2 preletores nessa programação especial e pela graça de Deus eu serei um dos preletores, falando sobre o que nós aprendemos sobre missões através da história da igreja. Então ore por isso, peço que vocês orem pela minha vida, para que Deus use a minha vida, o Silas também, o reverendo Silas, que será um outro preletor, e ore por essa programação e também participem. Aqueles irmãos que quiserem me acompanhar, né, por favor me avise, nós precisamos fazer a inscrição. E mesmo aqueles que irão acompanhar online, nós vamos colocar também depois para os irmãos fazerem a inscrição também. Nós queremos a igreja participando desta programação especial, a 5ª conferência missionária do nosso presbitério de Indaiatuba. Então orem e participem, próximo sábado, a partir das 16 horas. Tá bom, meus irmãos? Temos mais algum aviso? Irmãos, mais algum aviso aqui? Não? Então, que Deus abençoe a todos. Agradeço os irmãos aqui, o Gersinho, o Fernando, né, pelo auxílio na transmissão aqui. Também nosso irmão diácono Adalberto. Aliás, quero aproveitar e agradecer a todos os diáconos que muito nos têm ajudado, principalmente de sábado, né, para o culto presencial. Minha gratidão diante de Deus e a Deus pela vida da nossa junta diaconal, pela vida dos irmãos que nos têm auxiliado. Hoje, os nossos irmãos Cleiton e Magno tiveram uma folguinha, né? Estão aproveitando o feriado, eles que têm tanto nos ajudado também nas transmissões aqui, né? Então, minha gratidão a Deus pela equipe de transmissão e pela junta diaconal. Que Deus abençoe a todos, dando um ótimo domingo em nome de Jesus.